erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, melhorar a qualidade do ensino, valorizar os profissionais da educação. Essas são apenas 5 das 10 diretrizes apresentadas no novo Plano Nacional de Educação, que deve vigorar de 2011 a 2020. O PNE, como também é conhecido, estabelece ainda 20 metas seguidas de estratégias específicas para que possam ser alcançadas. O projeto de lei que cria o plano, apresentado pelo governo federal ao Congresso Nacional em dezembro de 2010, foi debatido por diversas entidades, movimentos sociais e organizações da sociedade civil ligadas à educação, com pontos e posições convergentes e divergentes. A discussão de hoje é sobre os rumos da educação no Brasil. Para essa conversa, convidamos Eliana Ache, docente da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Lisete Arelaro, coordenadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, e Roger Marquezini, professor de pós-graduação em Educação da Universidade Metodista. O novo PNE foi elaborado com base na decisão da CONAE, Conferência Nacional de Educação, que avaliou o resultado das conferências de educação municipais e estaduais. Um esforço que envolveu cerca de 3 milhões de pessoas em todo o Brasil. Bem, o aspecto que você já ressaltou, Tuto, é que de fato houve um debate no Brasil sobre isso. O aspecto negativo, eu também participei de várias etapas, é que de fato o plano não traduz o que foi discutido na CONAE. Ele sequer faz justiça a um relatório final, e aí o governo entrou numa contradição, porque ou bem você chama o tal do povo para decidir sobre o que ele quer, e a partir daí você aceita o que ele quer, ou você não chama e aí também você propõe o que você quiser. E se nós formos pensar no plano anterior, né, no primeiro Plano Nacional de Educação, nós já tivemos um pouco esse fenômeno, né? Nós tínhamos 2 planos tramitando, que era o plano com origem na sociedade civil, o plano do Executivo, né? E eles utilizaram apenas os aspectos ligados à radiografia, né, da educação do plano da sociedade civil. O diagnóstico. Né? Isso, o diagnóstico e tal, e acabaram não utilizando as metas, né, os objetivos. Então essa contradição se mantém, né, no novo plano. No novo plano, né? Eu acho que nem poderia ser muito diferente. Eu acho que tem alguns... Um agravante, né? Sim. Que efetivamente... o governo, eu não sei a razão, até porque eu trabalho com essa área, o governo encaminhou o projeto sem um diagnóstico, o que te leva a perguntar, bom, mas sobre que país nós estávamos falando? Porque quando você não estabelece um diagnóstico, você também não pode fazer uma avaliação mais objetiva das próprias metas propostas. Sim, fundamentar a sua proposta. Claro. Né? Então, se nós pensarmos no aspecto positivo, né, o aspecto positivo é que os planos, de alguma forma, nos alinham em uma determinada direção. E na escola, que é o único lugar que me interessa, e acho que a nós todos, né, essas boas intenções não chegam. O plano anterior, ele contribui para as pessoas deixarem de acreditar em planos, esse que é o problema. Porque você teve um plano durante 10 anos, o governo que propôs, né, certamente nem leu. E o que entrou falou, bom, eu não tenho muita coisa a ver com isso, né? Essa incorporação, e muito do plano, é uma incorporação das políticas atuais do governo Lula para cá, não é? Que se de um lado você pode fazer, bom, pode ser positivo, no entanto ele tem nome e endereço, quer dizer, então é um plano que ele já nasce também marcado e obviamente isso impede também nós discutimos com tanta tranquilidade se são afinal, políticas de Estado, há questões que foram introduzidas neste plano que contraria frontalmente, não é só o que foi discutido na CONAE, que contraria concepções, convicções históricas da área educacional. Dá um exemplo, né? Lisete, eu dei exemplos Paulo disso. Freire sempre dizia, e isso até eu me surpreendi que eles tivessem mantido. Erradicar, a gente erradica a malária. Doenças, né? Analfabetismo, a gente cuida de outra maneira. Então, nós estamos falando em educação de jovens e adultos, e não erradicação do analfabetismo, porque isso não é doença,
Isto é uma dívida social que tem que ser enfrentada. Ele tem um viés privatista ou de apoio ao privado que para todos nós, foi surpreendente, né? Começa na educação infantil, que ele estimula que sejam realmente, quem quiser oferecer creches com matrículas gratuitas, pode receber lá um atestado de beneficência na assistência social, que a mim parece um absurdo, tá certo? Eu sou uma entidade privada que visa o lucro, não é porque eu atendo gratuitamente que eu virei agora, vou me beneficiar dos direitos de ser uma entidade. Eu acho que é até ofensivo, né? A mim me parece que isso é ilegal. Em segundo lugar, quando você chega, e inclusive virou uma prioridade do atual governo, né, você está discutindo, e bem, a questão da importância da formação integrada para o jovem no ensino médio, não é? E, portanto, uma discussão viva, importante sobre o ensino técnico, e aí você fala, surpresa, vamos criar o Pronatec, tá certo? Que é o quê? É um privilegiamento ao Sistema S que não se justifica, que todos sabemos que o Sistema S já tem Sistema verbas S, para quem não públicas. sabe, Isso. SESC, SENAC, SESI. Nós não estamos avaliando mérito do sistema, estamos dizendo o seguinte, este é um sistema que já tem bastante dinheiro público, tá certo? É mantido o ProUni com um certo estímulo, inclusive, para mim, isto é uma contradição. Esse debate não está feito no Brasil para qualquer escola, e nós sabemos que não são exatamente as PUCs e a sociologia política que serão beneficiados com isso. Na área da pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado, também há um estímulo de um processo privatização. Isso. O documento propõe, na Meta 20, ampliar progressivamente o investimento público na área até atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, do PIB. Hoje, esse investimento é de quase 5%, beira 5%. Os movimentos sociais defendem a destinação imediata de 10% do PIB para o setor. No que se refere exclusivamente ao financiamento, eu acho que tem alguns aspectos que têm que ser pensados, né? Primeiro, que se nós pensarmos em relação ao primeiro plano, houve avanços, né? Então, nós saímos, se eu não me engano, de um índice de 3,9% do PIB no primeiro plano, em 2000. Em 2008, nós estávamos com 4,7% aproximadamente do PIB, né? Então, há avanços, alguns avanços que foram feitos na área do financiamento. Outro aspecto importante é a questão da DRU, né? Da desvinculação das receitas da União, né? Que agora ela não existe mais na educação, né? Então, antes o governo podia, sem motivo, né, destinar até 20% da receita para desviar, na verdade, 20%, né, da receita para outros fins, né, que não aqueles fins previamente destinados. Uhum. E entre esses nós podemos citar a educação, né? Então a educação ela foi penalizada ao longo dos últimos anos, né, com essa questão da DRU. Me parece que estabelecer uma meta de 7%, né, ela é uma meta tímida ainda, né? Ela é insuficiente, né? Se nós pensarmos em termos daquilo que seria necessário para a educação, me parece que 7% ainda é pouco, né? Já se fala em pelo menos 10%, né? E se nós formos pensar no pré-sal, nós poderíamos até almejar uma receita maior para a educação. Chega muito pouco, para a sala de aula chega muito pouco. Chega muito para as editoras, chega muito para fornecedores de um modo geral. Eu acho que há uma má destinação. E eu não sou uma especialista nisso, é uma sensação que eu tenho desses anos todos de trabalho com educação, é uma sensação que eu tenho que chega muito mal esse dinheiro. Bem, o problema todo é o seguinte, claro, pode ter gastos, ter mal gastos, mas não é esse o problema da educação. O dinheiro é decididamente insuficiente. Vou citar só um caso, salário de professor. Nós temos uma situação no Brasil que nós precisamos enfrentar, se é que a gente vai discutir que realmente nós estamos a fim de oferecer um ensino de qualidade. Como é que nós vamos
motivar a juventude para ser professor, tá certo? Os nossos estudos mostram com muita tranquilidade, professor hoje no Brasil, de ponta a ponta, ganha metade, no mínimo, ganha metade do que ele ganharia com a mesma formação em qualquer outra profissão que ele exercer. Bom, o que importa é a ponta. O que importa é o que está acontecendo lá no interior da escola, né? Quer dizer, essa é a ponta do sistema onde se materializa a educação, onde se materializa o sistema, onde se materializa o financiamento, onde se materializa tudo, né? A gente precisa tomar muito cuidado com relação ao seguinte: nós não devemos monopolizar a discussão do financiamento, e eu tenho certeza que ninguém está fazendo isso aqui, não estou falando que estamos fazendo isso aqui, exclusivamente na questão do piso salarial. Por quê? Porque senão depois, ao se atingir o piso, ou se pagar um salário maior do que o piso, vai se dizer que o professor é o único responsável por não se atingir a qualidade na educação, porque agora ele ganha o quanto ele merece, mas não se atinge o que deveria se atingir. Então a culpa é do professor. Mas ele não ganha o que ele merece. Não, ele não ganha, mas eu estou falando, se isso acontecer, só isso, isoladamente, isso não resolve o problema da educação. A Lisete trouxe elementos que eu acho que são fundamentais para a gente pensar. Um deles, que me parece que é muito importante, não é o único também, mas é muito importante, é a questão da formação docente. Qual é a realidade hoje que nós temos no Brasil? Nós temos escolas públicas oferecendo os cursos de pedagogia, as licenciaturas, com 3, 4, 5 alunos em cada turma, né? E nós temos as escolas privadas oferecendo ensino noturno para a grande massa de trabalhadores que acaba migrando para os cursos de licenciatura. E mesmo assim nós temos uma redução significativa na procura dos cursos de licenciatura.